Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia do sábado da quarta semana do tempo da Quaresma. Amanhã daremos início à última semana, por assim dizer, do tempo da Quaresma, mas na próxima já estaremos na Semana Santa. Hoje, a primeira leitura é tirada de Jeremias, que nos diz: Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício. Eu não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Vemos uma breve meditação do profeta Jeremias sobre sua vida. Também reflete a vida de Jesus. O Senhor sempre nos avisa das intrigas dos inimigos. Tenhamos isso em conta. Sua palavra, como ontem bem escutávamos, nos anuncia que aqueles que perseguem a vontade de Deus, odeiam a vontade de Deus, sua santidade, sempre estarão contra nós. E seremos, aos olhos do mundo, nossos cordeiros, como o próprio Cristo, como o próprio profeta, levados ao matadouro, ao sacrifício. Mas, quando conseguimos entrar na dinâmica daquilo que o Senhor tem a nos dizer, tem a nos ensinar, entendemos que é o sacrifício da forma agradável a Ele. Não que é uma coisa terrível, um sofrimento, mas que um sacrifício oferto a Deus nos leva a viver assim profundamente a sua vontade. Nos leva a viver a alegria que somente Deus pode nos dar. E continua que tramavam a morte dele, diz o profeta. Vamos cortar a árvore, eliminá-lo, para não mais ser lembrado. Assim também, aqueles que odeiam a fé, que odeiam a vida de santidade, a vida cristã, fazem o mesmo conosco. Somos eliminados como todos os cristãos verdadeiros ao longo de todos os séculos, dos círculos de certas amizades, da convivência de certas pessoas, porque não querem escutar a verdade, não querem a sua conversão, não querem ser incomodados pela verdade do Evangelho. Mas nos mantenhamos firmes, sabendo que o Senhor realizará sempre a vontade dele em nossas vidas, e não sofreremos como eles na mão do pecado e da morte. E encerra falando
a questão da vingança, e tu, Senhor, que julgas com justiça, concede que eu veja a vingança que tomarás contra ele, pois eu te confiei a minha causa. Tenhamos claro, não é um pedido de vingança tal como nós concebemos, mas um pedido de justiça concede que eu veja a justiça. Por quê? Porque se eu confio, se eu escolhi o lado do Senhor, como veremos no Evangelho, uma divisão, se eu estou à parte do Senhor, o Senhor mesmo diz que haverá um julgamento para aqueles que se opõem a Ele e à sua vontade. E não é desejando o mal, é somente sabendo que o Senhor será justo e que ao longo do caminho pode ser que tantos se convertam, e que eu não quero vingança, mas o que eu quero é ver que realmente escolhi a verdade, o bem e a justiça. O Salmo nos diz no refrão: Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. E continua: vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida como um leão que despedaça sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar. Assim diz o Senhor no Salmo. Este é o pedido dirigido a Ele, para que o inimigo não nos vença. Não que não nos vença o inimigo humano, mas o inimigo que pode destruir a nossa alma. Por fim, o Evangelho nos diz, em São João, naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. E segue. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha se encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos aqui o povo ouvindo uma vez mais Jesus. Alguns têm a clareza, ele é o profeta. Qual profeta? Aquele que havia anunciado Moisés. Não é um profeta, é o profeta. Então intuíram que em Jesus se realizava aquilo que tanto esperavam. Outros acreditavam que era o Messias, mas havia objeção: não, ele é da Galileia, não pode ser, não é da Judéia. Mas sabemos muito bem que Jesus não é da Galileia. Veio da Galileia, porém nasceu na Judéia, nasceu em Belém. Então aquilo que estes profetizavam sem saber, estavam reconhecendo quem era verdadeiramente Jesus. Daí vem a divisão. O povo se divide por causa de Jesus. Alguns o aceitam como Messias, outros não. Outros têm dúvida. Não prendem os guardas do templo, mas reconhecem que Jesus falou de um modo diferente. Ninguém jamais falou como ele. Então, paremos aqui, porque depois vem a discussão dos fariseus e dos mestres da lei. Mas aqui já há algo para nós. Há uma clara divisão que Jesus traz, como já vimos em outras ocasiões. A primeira coisa é:
existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. Não só na história, mas também na nossa vida deve de existir o mesmo. E também entre a humanidade existe o mesmo. Aqueles que conhecem e aderem a Jesus e aqueles que, achando conhecê-lo ou não o conhecendo, não aderem a ele, a sua palavra e a sua vontade. Tenhamos isso claro, irmão e irmã. E Jesus sempre causará divisão, como dizia também a primeira leitura. Aqueles que o escolherem passarão por aquilo que ele passou, como ovelha, levado ao sacrifício, mas sabendo que o sacrifício de sua vida, vivida para o Senhor, para a sua palavra, para a sua vontade, lhes dará a melhor recompensa que pode existir, que é o estar na presença de Deus e a glória da eternidade. Ou então nos opomos a ele e vivemos aquilo que o mundo nos oferece. As aparências, as falsas alegrias, as alegrias passageiras. A escolha é nossa. Podemos fazer como a maior parte dos fariseus e mestres da lei, como muitos do povo, ou como tantos outros que realmente escolheram Jesus. Mas escolher Jesus, mais uma vez recordo, não é somente dizer eu sou católico. Sim, procurar viver a palavra, procurar viver na santidade, para que, imitando os santos no seguimento de Cristo, também nós possamos ser um evangelho vivo e mereçamos os céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, buscarmos, aplicar em nossas vidas o seguimento pleno de Cristo e seu Filho, imitando o seu exemplo, imitando a sua vida, vivendo o seu Evangelho. E mesmo sabendo que no mundo seremos perseguidos por aqueles que se opõem ao Cristo, a seu Evangelho, à santidade, tenhamos a coragem de seguir firmes na fé, para um dia chegarmos à glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.